Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Prova com Consulta, né? Os meus telespectadores, os 3 me falaram, você esqueceu de citar. Então, lembrando, estamos aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, no interior de Mato Grosso, em Barra do Garças, fazendo este projeto que é de divulgação, né? De conteúdos e de acontecimentos da UFMT Araguaia para a sociedade e também trazendo figuras da sociedade que é de interesse da nossa comunidade universitária. Então, para você que está nos escutando ou nos vendo e escutando a primeira vez, sejam bem-vindos, né? Vai aí o meu merchan, que é o próprio, né? A gente tem um próprio patrocinador de nós mesmos. Então, quem puder nos ajudar, dando um like no vídeo, encaminhando para amigos. Eu já até esqueci, minha vida de youtuber é muito... Se inscrevendo no canal para participar e para receber os novos vídeos, que nossos vídeos hoje saem de 15 em 15 dias, é quinzenal. E aí você vai sendo notificado de novos vídeos e novas produções desse nosso projeto, tá bom? Então, como o nome já fala, prova com consulta. A prova hoje tem polêmicas. Católicos versus evangélicos na universidade. Conflitos ou diálogos. Na verdade, a gente vai trazer um bate-papo longe de polêmica e a nossa intenção aqui é trazer um pouco da vivência da comunidade cristã dentro da universidade, como que os jovens participam dessa incorporação de religião dentro da universidade. Então, essa é a nossa prova hoje, católicos e evangélicos, protestantes, na universidade. Especificamente na Universidade Federal, tá bom? E a nossa consulta de hoje para essa prova é com o Gustavo Camerino e a Sara Raquel. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. É um prazer meu estar aqui. Então eu queria que primeiro vocês se apresentassem, né? Além do nome. Primeiras damas aí. Tá bom. Eu sou a Sara Raquel, eu faço farmácia, estudo farmácia, já tô no 3º semestre, bem longe de terminar. E eu participo do grupo evangélico da faculdade que se chama ABU, que é uma sigla para Aliança Bíblica Universitária. E, na verdade, é nacional e o nosso é o ABU Araguaia. E está associado a qual religião? É protestante, porém não tem denominação. Não é de uma igreja batista ou assembleia, só é evangélico. Evangélico. E o nosso outro convidado... Primeiramente, meu nome é Gustavo Camerino, eu tenho 21 anos, sou estudante do 7º semestre de Ciência da Computação, sou presidente da Liga Acadêmica de Ciência da Computação e estou aqui como representante aí da Pastoral Universitária Católica da Igreja Matriz Santo Antônio, aqui de Barra do Garças. Ótimo, obrigado. Eu tenho 20 anos, esqueci de 20 anos. Sim. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo principalmente enriquecedor para o jovem, né, que talvez não conheça as atividades que acontecem dentro da nossa universidade, focados a essa parte religiosa. Primeiro, vamos conhecer um pouquinho de vocês, né? Faz quanto tempo que vocês estão envolvidos, né? Porque hoje vocês, cada um, são coordenadores, né, de atividades que acontecem aqui. Então, possivelmente, essa coordenação foi dada porque vocês já têm um vínculo há algum tempo, né? Então, quando que começou esse vínculo de vocês nas devidas religiões, né? E teve algum motivo, familiar, né? De começar a conhecer vocês, assim, por esse início de vínculo religioso. Você fala primeiro. Sim. Eu sou recém-convertido, eu era evangélico. O recém é quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Eu tenho 2 anos que eu me tornei católico.
E eu fui aquele evangélico que era bem fervoroso. Eu ia sempre aos cultos, estava sempre presente lá, lia sempre a Bíblia. Era aquele que tava lá, aquele varão que tava lá lendo, que tava lá pregando, que saía para evangelizar. E eu sempre tive essa curiosidade de conhecer e saber um pouco sobre a fé católica, mas eu tinha um pouco de preconceito, porque é meio polêmico sobre a religião católica. Existem muitas mentiras que são faladas, que eu queria saber se era verdade, eu queria saber se aquilo mesmo era alguma falácia, se era alguma mentira. Eu queria provar mesmo, pra saber mesmo, porque eu gosto muito de estudar. Eu sempre gostei de estudar desde menino. E minha tia, ela veio aqui em Barra, quando eu ainda era evangélico, e ela me trouxe na igreja católica, me levou na igreja que hoje eu sou batizado. E eu cheguei lá, o padre em questão, que era o Valdomiro, ele chegou lá, eu era menino na época, aí, adolescente. Eu cheguei lá e ele perguntou pra mim se eu não queria ser padre. Do nada, eu nunca tinha pisado naquela igreja lá. Aí ele falou isso pra mim, eu falei, não quero ser não. Aí eu saí de lá. Só que quando eu pisei lá, eu tinha sentido um sentimento tão único, tão diferente, que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. E aquele sentimento perdurou no meu coração. Agora você me mata a minha curiosidade, pelo amor. Você chegou depois a perguntar o padre por que ele fez essa pergunta pra você? Perguntei. Perguntou. Nossa. E porque aí? é algo muito pontual, né? Algo que você não era, né? Talvez ser uma pessoa que ele vê direto, né? Uhum. Caramba, que história. Que história. E aí eu fiquei meio perplexo, assim. Porque por que eu nunca tinha vindo lá na igreja. É a primeira vez que eu piso lá. E depois, quando eu pisei a segunda vez lá, eu senti a mesma emoção. O mesmo sentimento. Então aí começou a sua história. E aí Recente, né? Sim. 2 anos. E você, Sara? Desde minha família é evangélica, né? Sempre foi. A minha mãe e meu pai. E eu acompanhava eles na igreja sempre. Tava também sempre participando, eles sempre foram bem ativos. Porém, eu não era exatamente assim... A palavra que você usou, fervorosa. Eu ia, mas era, sim, por questão de ir, porque é algo que a gente faz. A gente vai no domingo, e aí eu ia, participava da salinha das crianças, depois a dos adolescentes. E aí teve um evento da Jocum, que é uma junta de missões, não tem a ver com a ABU, mas também é uma junta de missões de jovens, chama Jovens com uma Missão. E eles fazem um evento que chama King's Kids, que é pra criança. E eram 2 semanas, e foi a primeira vez que eu participei de um evento, assim, focado pra pessoas da minha idade mesmo. Isso a gente tá falando há quanto tempo atrás? Eu tinha uns 14. 14 anos. Deixa eu pensar. Tinha uns 14 pra 15 anos. E aí, lá nesse evento, é engraçado porque eu não lembro de quase nada. Eu só lembro que toda manhã a gente fazia um devocional. Cada um pegava a sua Bíblia e fazia um devocional com perguntas pra realmente ler. E eu nunca tinha tido na minha vida o hábito de ler sozinha. De pegar e falar, o que Deus quer falar comigo agora? Só pra mim. Eu só ouvi outras pessoas falando. Então foi a primeira vez que eu peguei esse hábito. E eu sinto que foi lá que eu realmente me converti. Porque lendo a Bíblia lá, foi totalmente diferente de só ouvir outra pessoa falar. E depois que eu saí de lá, aí eu era crente de verdade. E aí segui. Até que hoje. legal, né? Eu também participo, assim, muito da comunidade religiosa. E aí, em várias religiões, eles... Principalmente pessoas que têm um pouco de
visão de futuro, né, sempre prega assim, a importância de você ter atividades para o jovem e para a criança, porque ele até fala assim, não, eles não são o futuro, eles são o presente da religião, a renovação cristã, assim, tanto que, então você foi fruto dessas atividades, né? Porque foi bem importante. E a gente já começando a entrar nessa associação aí de universidade e religião, né? Em que momento, assim, vocês têm alguma dificuldade, primeiro, de conciliar as exigências com comprometimento? Que eu acho que eu pondero, né, na minha vasta ignorância, mas pondero assim que o mais difícil de você ver dentro de pessoas que participam é o comprometimento. De você assumir uma responsabilidade e estar comprometido. Existe uma história que eu adoro, eu sempre uso em sala de aula, que fala assim, a história do porco e da galinha no café da manhã. Já viu essa história? Não. O porco, porque quando você vai no café da manhã, essa é uma cultura meio americana, né? Come o ovo e o bacon. Então, o ovo da galinha, ela está envolvida. Ela botou o ovo e você participou do café, então ela está envolvida com o café da manhã. Agora o porco está comprometido, porque foi uma lasca de pele que arrancou dele. Então o comprometimento, ele é mais invasivo, ele exige mais de você. Então, igual você falou, assim, ir na igreja, mas o comprometimento. E aí vocês também têm o comprometimento daqui. Então, primeiro, queria essas duas perspectivas. Esse comprometimento, né? E se por causa desses comprometimentos daqui, a fé foi abalada, assim, mas foi algum obstáculo para você conciliar? Porque às vezes, eu vou deixar de um pouco, porque eu preciso me dedicar. Como que foi você pudesse começar, Sara, a conciliar isso aí? Eu não considero pesado, né? Porque é uma coisa que eu realmente gosto de fazer. Agora que eu peguei a coordenação da ABU, mas eu já participava antes e já fazia alguns estudos. Talvez depois dá tempo de falar como que a gente faz os estudos. E é realmente uma responsabilidade, porque eu coloquei pra mim, eu falei, eu vou fazer o estudo dessa semana. Se eu não fizer, não vai ter reunião. Então precisa de eu tirar um dia, que eu poderia estar fazendo outra coisa pra fazer isso. E a mesma coisa pra igreja. E pra ter devocionais. Só que é um momento que eu tiro do meu dia, que eu tiro da minha vida, mas eu não considero pesado. Pra mim é uma coisa muito boa. Eu gosto de fazer. Eu gosto, faz eu me sentir mais leve, mais feliz também, sempre que eu faço. É um momento de paz, realmente. Então, eu não acho difícil. Às vezes é trabalhoso, às vezes dá vontade. Tipo, não, eu queria estar, sei lá, assistindo televisão, mas eu tenho que preparar um estudo. Mas aí, quando eu sento pra preparar, aí eu falo, por isso que eu decidi fazer isso. Então, não acho complicado, tipo. Comigo, fortaleceu minha fé. Por quê? Foi nesse momento que eu ingressei na universidade que eu tive mais desafios com a minha fé. Para provar se a minha fé ela iria crescer ou ela iria regredir. E é super importante que quando a gente saiba trabalhar a nossa fé, a gente tenha noção de que a gente tem que trabalhar em comunidade. Essa questão de comunidade é super importante. Eu sou do movimento chamado Segue-me, que ele é um encontro que acontece de jovens da comunidade, jovens católicos que desejam participar desse movimento para ser evangelizado. E lá nesse movimento eu trabalhei várias vezes. Trabalhei na cozinha, nesse ano eu trabalhei na música. E eu trabalhei em semana de prova. E não fui o único que trabalhou em semana de prova. Por quê? Foram 3 dias. 3 dias que a gente trabalhou lá no Segue-me. E é muito árduo. A gente vê que pessoas que trabalham das 8 às 10 horas da noite, lá dando sangue. Gente que é deficiente trabalhando. E a gente vê o esforço dessas pessoas. A gente vê que, apesar das coisas que a gente está passando na nossa vida,
o desafio para nós pode ser muito mais leve do que o desafio para a pessoa que também estava lá, que era deficiente. A gente vê as diferenças entre os fardos. O meu fardo pode ser muito mais leve do que o fardo do meu irmão que está do meu lado. E isso me fortaleceu de uma forma que é indescritível. Porque é servindo que a gente demonstra o amor que a gente tem por Deus. Igual São Paulo ele fala nas cartas de Coríntios: ainda que eu não falasse as línguas dos anjos e a língua dos homens, sem a caridade eu nada seria. E a caridade é esse ato de você doar pelo próximo. Igual Lucas fala, que a fé sem obras é uma fé morta. Por isso que pra mim me fortaleceu de uma forma avassaladora, de me doar, de trabalhar por pessoas que eu não conheço. Mas deixa eu só te cortar um pouquinho. É muito bonito as palavras, você tem muitos argumentos, né? Muito precisos. Mas assim, e a parte da universidade, principalmente nessa semana? Porque eu não estou questionando, né? Que eu acho, eu compartilho o mesmo pensamento que você. A religião, hoje, eu necessito dela, porque ela me traz uma estrutura até de segurança mental, de estabilidade, acho que essa é a palavra, de estabilidade mental. Assim como exercício, hoje eu preciso dele. Eu não faço uso de medicamentos, e tudo bem para quem faz uso, mas o meu chão é isso, o exercício e a religião me fazem isso. Mas e a parte do ensino, quando você tem, porque a igreja, todas as igrejas, né, a igreja espírita tem a mocidade, tem o SEG, o compromisso, a igreja a evangélica também tem os acampamentos que fazem, são dias, e vocês ficam, né, assim, às vezes a gente fica recluso, sem celular, né, e fica naquele momento. Então todos têm esse movimento daquela entrega, né, quando você também tá fazendo o curso. Eu acho que é muito bacana, e eu não sei se é de vocês, mas isso eu vou fazer outra pergunta, porque assim, o que eu acho mais bacana desses movimentos é quem dá as palestras são jovens, então é jovens conversando com jovens, na linguagem de jovens. Então acho, lógico que às vezes tenham as coisas espirituais, né, os líderes espirituais, os pastores, padres que falam, mas voltando à pergunta que eu queria, assim, e o lado do ensino nesses momentos? Pela fé e igual a Sara falou, assim, que ela não vê como uma tarefa, né? Vê como algo que é um prazer. Né? Igual você se tomar um sorvete ali, você está fazendo um prazer. E esse tempo que você gasta, pelo menos pra mim, né, pessoalmente, ele nunca, assim, chegou a fazer falta. Tipo, eu tirei uma nota ruim na prova porque eu tirei uma tarde ou outra. Minha pergunta. Tirei uma tarde pra fazer um estudo, tirei algumas, tipo, 1 hora no máximo, assim, por dia pra fazer um devocional. Esse tempo não é o que afeta. O que afeta é o tempo no Instagram, tipo, o tempo que eu passo dormindo. Isso que afeta. Sim, porque se tá difícil pra quem tem Deus, imagina pra quem não tem. Essa que é a questão, porque a gente passa por vários desafios aqui na universidade, vários desafios que faz a gente questionar mesmo a nossa fé. A gente pensa muito, a gente tem muito pessimismo na gente, e a gente tem que pensar de uma forma que, igual um amigo meu falou pra mim, o André, a gente tem que pensar que nós fomos enxertados na videira e é Cristo que nos fortalece. Então, se a gente pensa que Cristo nos fortalece, então logo nós não vamos ficar mal, nós não teremos ansiedade. Logo essa ansiedade, ela será transformada em força. É um pensamento, é uma ideia, é uma forma de se trabalhar, porque tudo posso naquele que me fortalece. É bonito. Bonitas palavras. E assim, é interessante, né, cara? Eu como professor, assim, conversando com vocês dois, dá pra sentir até estabilidade no que fala. Interessante isso. E eu não sei explicar o porquê, mas... E talvez seja o fruto
dessa estrutura que vocês têm religiosa. Não é que eu queira, eu não tenho intenção, né, de questionar, mas quando eu perguntei assim, e aí, e o estudo, né? Porque a psicóloga que veio aqui há uns episódios atrás, há 2 atrás, falou isso, assim, às vezes o jovem hoje perde 3, 4 horas no celular. E foi o que Sim. você falou, não é a religião, é esse tempo que Sim. você está falando. Criar religião muitas vezes não te pega esse tempo, você não se doa esse tanto tempo diariamente como um celular. Então não é esse que é o mal, né? Sim, e também hoje a gente vê. Eu sou da área, então eu entendo um pouco sobre. Que, Vive tecnologia Sim. e religião ao mesmo tempo. Sim, e isso é muito ruim o que vem acontecendo. Esses algoritmos que a gente vê, que eles se adaptam muito à forma que você pensa, à forma que você quer ver o seu conteúdo, igual os conteúdos que são passados para criança no YouTube Shorts. As equipes que fazem e produzem esses vídeos, eles fazem esses vídeos com uma equipe de psicólogos, para eles saberem como que é a forma que eles fazem para entrar na mente da criança. E você vê que eles fazem as imagens, elas são todas em cores que trava a mente da criança, trava a visão da criança. E a cada 2 segundos muda a imagem. E é um negócio que vicia, porque libera dopamina na cabeça da criança. A criança tá toda hora em êxtase. Gustavo, os algoritmos, eles estão achando que eu estou virando quase um santo para a igreja. Porque como eu estava vendo a questão do podcast, pesquisando, né, sobre esse assunto, hoje o meu Instagram só sai coisas de algum pastor, algum padre falando, né, e como é perceptível. O meu não consegue diferenciar qual religião que eu sou. Eles mandam de todas. É tipo, muito engraçado. Não, e o meu, Sara? Até hoje eu não diferencio. Os meus filhos usam meu celular. Então, você tem de desenhos, as Tudo, coisas sim. que eu gosto de ver, então ele deve se confundir. E assim, pensando nessa vida universitária, porque o jovem e o adulto também hoje em dia, principalmente com as mídias digitais, que eu acho que no nome se coloca rede social, mas para mim é um pouco antissocial, porque ele tende a te colocar só no que você gosta, na sua visão religiosa, política, e só fica naquilo. Você fica ali só alimentado por isso e não abre os horizontes. Vocês já se depararam com situações assim? Porque existe o rótulo do cara descolado, o rótulo do cara que sai, que namora, já teve esse rótulo de vocês sentirem um preconceito por essa... E assim, eu falo, até o jeito de vocês falarem é um pouco diferente e eu acho lindo, né? Eu acho lindo. Pela maturidade, me demonstra uma maturidade. Lógico, de novo, né? É uma visão muito superficial, eu tinha que conhecer vocês. Tá querendo ser cancelado. Eu não conheço muito vocês, né? Até a minha quem me vê, tem uma superficialidade aqui, até na minha conversa. Para a pessoa me conhecer mesmo, tinha que conviver comigo. Mas e vocês, assim, essa questão de preconceito já aconteceu? É comum acontecer para vocês? Sabe? Interessante que pra mim foi mais forte no ensino médio. Aqui na faculdade até agora, porque tem muito chão ainda, né? Mas até agora não ocorreu nenhuma situação assim que eu lembro de preconceito. No ensino médio tinha mais um pouco assim, acho que é um tipo de cobrança, porque todo mundo sabia, né, que eu era crente, que eu às vezes convidava as pessoas pra ir pra igreja, falava as coisas. E aí, quando eu fazia alguma coisa que tava fora do padrão, aí falava tipo, ainda fala que é crente, toda hora, entendeu? Tipo, o tempo todo. Então é um tipo de cobrancinha que eu achava ruim, mas não chegou a ser assim, um preconceito. E talvez algumas situações com algumas meninas, por causa dessa questão de que eu não queria namorar cedo, não queria fazer as mesmas coisas que elas faziam, e aí teve um pouco de isolamento, né, por causa disso. Mas aqui na faculdade, surpreendentemente, até agora, tudo tranquilo pra mim. Pra mim, a mesma coisa. Eu não tive problemas com isso, porque na visão nossa católica, igual o Carla Cutts, ele não deixou de ser santo porque ele é jovem. Ele foi um jovem que ele
andou de calça jeans, tomou Coca-Cola, não deixou de ser jovem. Porque, tipo assim, a gente tem uma visão que, o jovem ele tem que ser diferente. O jovem ele tem que fazer coisas que os outros não fazem. Mas o jovem feliz, igual o São Domingos Sávio, ele tava fazendo isso, ele tava rezando, ele tava ficando no cantinho de joelho. Aí o São João Bosco viu que ele tava ficando mal, ficando doente. E aí ele falou assim, o que você tem, menino? Que você tá tão doente assim? Eu tô querendo ser santo. E ele falou pra ele que pra ser santo você tem que ser feliz. E é isso que tem uma visão das pessoas que, tipo assim, a forma que você lida com a sua vida mostra pras pessoas que você é. Se você é feliz, vai mostrar que você é uma pessoa aberta. É esse feeling que a gente tem. Se você é uma pessoa que é centrada na sua fé, você é taxado por isso. Mas você pode ser da sua fé. Mas não quer dizer que você não pode ser feliz. Então, pra você também nunca teve nenhum problema. Ou às vezes, pela estabilidade emocional que a própria religião dá pra vocês, você teve num abalou. Que isso é o mais importante, né? Assim, às vezes o obstáculo tá ali, mas você ignora e não... Por isso que eu falo, eu me associo assim, pra mim, o jovem, o exercício e a religião, não só o fato do corpo e da religiosidade, tem uma questão de estabilidade emocional. Então acho que os dois fortalecem o dia a dia de cada um. Pensando nesse diálogo, nessa convivência entre religiões, né? Aqui na universidade existe um espaço de diálogo. Eu não estou falando individualmente de religiões, entre vocês, né? Entre as religiões. E se vocês já participaram juntos de alguma ação religiosa, mas não focada na religião de vocês. Existe espaço, sim. Eu, pessoalmente, nunca participei. Igual eu falei, eu não sei nem que dia que é o... Vamos saber agorinha. Vamos saber agorinha. Mas existe bastante espaço para participar... atividades conjuntas, né? Sim, eu sempre participei aí. Ele participava da ABU. Sim. Que legal. Eu gosto muito aí de ouvir sobre Cristo. É bom a gente ouvir sobre Cristo, sobre o Evangelho. É uma das coisas que é mais gostosa de se ouvir. Que independe. Então, que você, no caso, você foi se encontrar no grupo evangélico, né, para participar. Mas vocês acham, porque isso é uma visão de vocês, né? Mas desse grupo que vocês já participam ou coordenam, você vê essa visão no pessoal jovem? Porque na parte adulta, pessoas que têm mais alguma vivência, não vou falar que é normal, porque quem sou eu, né, para ter métricas epidemiológicas. Mas é comum a gente ver pessoas falando, assim, porque, de novo, né, no off aqui a gente tava... acho que você falou até quando tava já gravando, falando assim, muita gente fala coisas que você também achava errado da Igreja Católica, e foi lá, não, eu quero conhecer. O dia que o padre falou assim, você quer ser padre, né? Sim. E nos adultos existe muito dessa... Às vezes você tem uma coisa que você não concorda na outra religião e você pontua isso. As outras coisas boas, que na verdade eu acho que todas pregam. E uma vida, você ser um ser humano bom, né? Você praticar o bem, você pensar no próximo. No geral, todas levam isso. Então, mas é comum a pessoa ficar, às vezes, em vez de viver e vangloriar a sua religião, fala dos outros. Sim. No jovem, porque vocês convivem não só aqui na religião, vocês acham que não, assim, lá não tem muito essa... É mais aceito, essas diferenças é mais aceitas? Agora você fala primeiro. Você vai trocando. Não estava aqui nem no script, né? Mas me veio essa indagação, porque é uma vivência que é vocês que vivem, né? Nos jovens, assim, hoje a gente vê por causa da falta aí de
de discernimento do que é Deus. Porque se eu trabalho eu trabalhei aí servindo aí no Oratório Dom Bosco. E lá a gente acolhe crianças de rua. Crianças de rua, e a gente brinca com essas crianças, faz dinâmicas com essas crianças. E a gente pergunta para essas crianças: o que é Deus na sua vida? E essas crianças não têm muito discernimento. Então acaba-se tendo um pouquinho de noção da sociedade, que ela é mais aberta. Mas o aberto, eu falo, aberto é a aprender diferenças, aprender religiões, porque hoje a nossa sociedade está cada vez mais com pessoas que não têm religião. Ou seja, a pessoa que não tem religião é a pessoa que no futuro ela vai se tornar, ter um índice maior de se tornar depressiva. Então, mas assim, nessa atividade que você fez lá no Dom Bosco, né, que você citou, lá você via mais essa visão assim de rotular religiões. Sim. Mas lá você está atendendo o público, não é... Ou você Seu já grupo, considera né? pessoas do grupo religioso? Não é Né? do meu grupo religioso, são crianças de rua, De rua, né? que não tem um grupo. Entendi. Mas no seu grupo, assim, dentro da igreja, quando tem o Segue-me, quando tem o compromisso, quando vocês se reúnem, essa visão, assim, deles falar de outra igreja. Não. Eu fiz uma tem pergunta tanto meio isso, assim, Porque eu já vi induzindo mesmo, vocês a... eu já vi mesmo colegas meus que já foram várias vezes aí em igreja evangélica, em cultos. Eu acho que não tem tanto esse preconceito. Uhum. Os grupos que eu participo são esse da faculdade e a minha igreja, né? Minha própria igreja. E eu sou mais atuante no grupo dos jovens, que a gente tem mais atividades, né? E nesses grupos eu acho que sim, aberto no sentido de que a gente pode aceitar pessoas diferentes, aceita as diferenças, não vai ser enxotado, entendeu? Igual acontece, infelizmente, em muitos lugares. Mas, por exemplo, a ABU é um grupo protestante. Então, nosso credo, eu acho, é credo, tipo... Nossos valores são protestantes, porém tem católicos no grupo, tipo, tinha o Gustavo. No evento que eu voltei agorinha, que eu voltei terça-feira, teve um evento regional da ABU, de todas as ABUs da região, também tinha pessoas católicas. Então, assim, a gente tem a nossa ideia, a nossa visão do que pra nós é certo e ponto final. É aquilo, não vai mudar o que tá na Bíblia. Mas a gente não pode de jeito nenhum expulsar pessoas que pensam diferente, porque às vezes pode ser que a gente esteja pensando de uma forma que não é bíblica, era só um preconceito. E aí chega uma pessoa diferente, com uma nova visão, e nos leva a entender melhor. Por isso que o estudo bíblico que a gente faz na ABU, ele chama EBI, que é Estudo Bíblico Indutivo. Você pega um texto, um começo, meio e fim, uma história, uma parábola. Não é tipo assim, pegar um capítulo, porque às vezes um capítulo não tem começo, meio e fim. E aí a gente vai pegar, por exemplo, uma parábola. Ou uma história do Antigo Testamento, sei lá, a história de Davi derrubando o Golias, do começo ao fim. E a gente vai fazer algumas perguntas para observar esse texto, quem que tá nesse texto, onde que ele tá acontecendo, em que momento. E é só falar. Primeiro todo mundo fala isso. Quem que tá nesse texto? O que esse texto tá falando para nós? Sem interpretar nada, sem ideia, sem política, nada. Depois a gente vai para a interpretação baseado nessas observações que a gente fez. O que agora a gente pensa, o que esse texto quer nos dizer? O que Deus quer nos dizer com esse texto? E depois vai para a aplicação. O que eu, pessoalmente, Sara Raquel, posso fazer com isso na minha vida? Então é uma coisa bem focada na Bíblia mesmo. Por isso que é tão aberto para as pessoas. Porque você chega sem preconceitos. Não é para você levar as coisas que você já achava certa. É para você ver o que a Bíblia quer te dizer. E lá na minha igreja a gente tenta fazer... Não dá pra fazer um EBI lá, porque lá é mais pregação, né? O estilo normal, mas a gente também tenta fazer dessa forma. O que a Bíblia tá dizendo, não o que eu, Sara Raquel, estou dizendo. Não sei se deu pra entender. Sim. Então, é aberto. Até pelo formato que vamos dizer assim, o meio se admite muito pessoas de outras religiões para ter esse... Exatamente. Porque no decorrer algumas religiões,
ele começa a te dar obstáculo. Não, se você não fizer isso, isso e isso, se você não for crismado, né? Você vai te dando obstáculo, você não participa dessa... Vamos te podando de você... Não, sei que você quer aprofundar nisso, você tem que se dedicar. É o que você falou antes, né? Do comprometimento. Então, você tem que ter um comprometimento, mas os nossos estudos, eles são abertos exatamente por isso. É o que a palavra quer te dizer. Não o que a igreja quer te dizer nesse momento. Aí depois, mais pra frente, a gente conversa, né? Sobre se converter. Mas no momento é a reunião. Tinha uma pergunta que eu ia fazer pra vocês, assim, como vocês lidam com professores e colegas que são contra a religião, mas... Talvez, como vocês me responderam que aqui não teve muito problema, acho que não faz muito sentido. Também quase todos os professores da computação são católicos. Então fica fácil, né? Então, assim, a gente falou de alguns aspectos de... aqui tem as atividades, vocês têm a carga horária, né? Mas pensando assim, a universidade, vocês acham que é um ambiente para vocês, agora pensando pontual, porque a última pergunta foi pensando o que vocês acham da comunidade que vocês participam. De vocês, o ambiente universitário, vocês acham que mais fortalece ou ele é um pouco de obstáculo para essa vida religiosa ou é indiferente? Né? Por exemplo, talvez a universidade hoje está o que vai ser o emprego de vocês amanhã, então é só algo que preenche um bom período do seu dia, mas é indiferente. Para vocês, como é que a universidade interfere, né? Fortalece ou enfraquece a vida cristã de vocês? Pra mim, eu falei pra todo mundo da minha igreja depois que eu terminei o primeiro semestre, que eu tô ficando muito mais crente agora que eu tô fazendo um curso de saúde. Porque quando eu comecei a ver... Porque tem esse preconceito ainda, né? Tipo, você vai pra faculdade pra se desviar. Tem ainda esse preconceito, existe, vai ser doutrinado, esse tipo de coisa. Talvez não posso falar por todos os cursos, né? Talvez no curso de humanas tenha mais disso, não sei. Mas no meu curso de saúde, quanto mais eu vejo do quanto o corpo humano é, assim, perfeito, extremamente perfeito e muito mais complicado do que eu imaginava, sabe? Eu começo a acreditar mais ainda que tem que ter tido um criador, né? Tem que ter tido uma mente inteligente por trás disso, porque não tem como, de jeito nenhum, ter saído do nada ou de coincidências, entendeu? Teria que ser um milagre, né? Pra acontecer isso. Então, a faculdade foi boa pra mim, nesse caso. Eu não tive problemas com um aluno, com um professor. Então, também foi boa pra mim. Me ajudou bastante. E tá me ajudando. Principalmente o grupo da BU, que agora eu tô mais envolvida. Tô achando muito bom. Sim, você. Eu também concordo que... igual são as palavras aí de São João Paulo II, que ele fala assim, eu anotei aqui: a fé e a razão são como duas asas com as quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Ou seja, nós estamos num meio onde existem mentiras, existem indagações, existem coisas que fazem nos tirar da verdade. E Cristo, ele nos fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade por meio do estudo. Igual São Bento falava que era ora et labora. Ora e trabalha. O estudo é um trabalho. Ou seja, você vir aqui estudar, fortalecer a sua mente. E isso também é uma distração. Isso também é um exercício. Porque igual, como o senhor falou, a gente não tem que só trabalhar físico. A gente não trabalha só físico e espiritual. A gente tem que trabalhar o intelectual também. E a universidade, ela contribui e muito com isso. Legal, legal. Só voltando um pouquinho o que vocês falaram assim, né? Eu fui um estudante de universidade pública federal. E eu também nunca vivenciei essa questão de tentarem me doutrinar. Né? Existe esse rótulo. E eu não sei, eu acho que é igual a gente falou das religiões, às vezes uma pessoa que fala em nome da religião, que às vezes nem tem propriedade para se falar, e às vezes fala alguma coisa incoerente, e as pessoas rotulam a religião. Eu acho que a universidade também passa por
ou está passando, ou agora, eu não sei que nível que está, né? Porque eu também não me aprofundo muito, que às vezes me entristece muito essa visão, assim. Mas eu nunca fui assim, assediado nesse sentido, assim, de alguém tentar me falar politicamente, religiosamente, em nenhum momento daqui, né? Então eu fico feliz também de escutar de vocês, porque às vezes a gente fica fica assim, como é uma visão pessoal, eu não posso falar pelo todo, né? Mas eu nunca tive isso toda a minha vivência. O problema, assim, que quando as pessoas falam que, meu filho se desviou, minha sobrinha foi pra faculdade desviou, às vezes não é essa doutrinação, porque isso é, em alguns cursos, talvez, não é uma coisa de todos. O maior problema seria, no caso, a liberdade. Muitas pessoas, elas cresceram, moravam com os pais, aí mudou de cidade, foi pra outra cidade, agora tá sozinho, tá livre, e aí faz as coisas que já tinha vontade de fazer antes, entendeu? Não era questão de, assim, não foi a faculdade. A pessoa, às vezes, ela já queria fazer essas coisas, mas estava um pouco presa. E essa liberdade da faculdade que atrapalha nesse caso, não é realmente doutrinação. Eu acho que é exagero. E pensando assim, para vocês, fora desse ambiente universitário, não só o restrito a isso, né? Qual que seria, vocês conseguem notar, assim, qual que é o maior desafio para o jovem ele frequentar esse ambiente religioso hoje? Como é o maior obstáculo? Será que é a falta de maturidade, de estar preparado para você refletir? Vocês conseguem detectar alguma coisa que é o maior desafio do jovem hoje para se inserir nessa questão, nesse mundo religioso? Na minha opinião, o que mais afeta é o relativismo moral, de relativizar tudo, a moralidade, do que é certo, do que é errado, do que é de Deus, do que não é de Deus, ter essa confusão e também esse sentimento de querer tudo na hora, imediatismo, que é, eu quero tudo pra ontem, que promove a ansiedade, ou seja, a pessoa não tem paciência pra chegar em casa, pra ajoelhar na cama e rezar e agradecer pelo dia e falar e ter essa esperança de que eu vou conseguir o meu sonho. E aí as pessoas querem tudo pra ontem, fica nessa ansiedade, entra no celular, fica várias horas, passa noite, passa madrugada ali no celular. E esse é um grande desafio. Essa imediatismo, essa ansiedade que a gente tem hoje. É o mal do século, a ansiedade. E você que é do meio também, né, Gustavo? A questão da tecnologia parece que ela vem só para mexer mais nessa ferida, né? Que ela deixa mais aguçada essa questão da ansiedade, do imediatismo, né? Até as plataformas. Hoje, muita gente já não via televisão, passou por, agora já não vê mais filmes, coisas, vídeos curtos, né? Então a tecnologia, eu lembro que alguns anos atrás eu morei fora do Brasil e eu tinha um GPS. Quando eu conheci o GPS, eu falei, meu Deus, que tecnologia, como que isso, tal. E eu lembro que um dia eu liguei o GPS e ele demorou para ligar. E eu fiquei chateado, falando, mas como? Me deixou na mão aqui. Eu falei, rapaz, há algumas semanas atrás eu não tinha nada. Hoje virou comum, né? Todo mundo com celular, mas assim, se o celular às vezes desliga, a pessoa, meu Deus, meu mundo acabou, né? Então, como essa questão da tecnologia parece que é um outro obstáculo. E eu não sei, talvez a religião... Já tem muitos vídeos, né? Conteúdo, que se você focar nisso, você acha conteúdos avessas, né? Todo mundo quer tudo pra ontem. É igual essa nova trend aí do morango do amor. Eu quero morango do amor pra mim. Eu quero Bob Good. Você acredita que eu comi o morango do amor antes de virar esse sucesso? Eu não sabia. Eu fui numa loja aqui em Barra, esqueci o nome, senão eu falo. A Camila Doces. Patrocinar, Camila Doces. Patrocina ele. Fui assim, eu
conhecer. Cheguei lá, vi o trem diferente, falei, cara, isso aí. Ela falou, não, bolo eu não quero. Eu levei pra casa, tá? Mandei pra uns amigos. Depois eu vi, rapaz, eu tava comendo uma coisa famosa. Olha só. E eu não sabia, eu experimentei o morango Não teve do o amor. mesmo gosto, se eu não sabia que era famoso. Um amigo meu falou, agora vai lançar o Jiló Amargo do Amor. Mas é verdade. Eu acho que um problema, na minha opinião, o problema principal para os jovens entrarem na igreja e para os jovens que estão dentro da igreja, para todas as pessoas, assim, é que a gente tem muito, que eu chamo assim de barulho hoje em dia. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, quando ela é usada errado, ela só machuca. Não sai nada bom de usar errado. E a gente vê muito exemplo disso, de pessoas usando o principal para vender, por comércio. E assim, tem muito, entendeu? É difícil de você diferenciar. Você às vezes quer ouvir um pastor na internet, por exemplo. E aí você tá ouvindo ali, do nada ele começa a jogar umas coisas assim que foi tirado da cabeça dele, e texto sem contexto. E é muito, muito complicado para as pessoas entrarem, para os jovens entrarem na igreja, porque a gente praticamente vive dentro da internet. Então a pessoa, o jovem, vê aquilo, vê aquele monte de absurdo, um monte de pataquada, uma atrás da outra. Aí você convida ele para ir pra igreja, qual ideia que ele tem? É aquela que vai ser a mesma coisa. Uma coisa assim, preconceituosa, só capitalista, só pensa em dinheiro e que não tem nada de Deus, nunca teve. Essa é a ideia. Aquele pastor mirim lá, of the king, the power. Ai, coitado. Que viralizou, né? Sim, infelizmente aquilo lá é o que mais tem, assim, que mais aparece. É o que o pessoal consome. É o que mais aparece. Né? E rotula uma religião depois, fruto... Assim, de novo, eu sou muito ignorante nisso, de várias coisas. Mas pra mim, eu não sei, vocês vão conhecer mais, mas pra mim, eu achei que aquilo era uma piada. Não é. Ele tava brincando. Não. Não era. É verdade, é real. É genuíno. Pra eles, né? Pra ele deve ser verdadeiro, não sei. Eu prefiro acreditar que a pessoa tá errada do que ela tá fazendo só pelo dinheiro mesmo. Tipo, mentindo. Mas, enfim. Porque existe muita gente que erra, mas assim, no coração... Genuíno, né? Sim, isso, no coração, assim, ele tá tentando levar o bem, mas a nossa ignorância em vários assuntos, às vezes faz com que a gente cometa erros involuntariamente, assim, né? Pode ser. Quem somos nós para julgarmos, né? Mas querendo ou não, respinga. Respinga, porque nas aí pessoas depois a pessoa, quando ela aceita ir, ela já vai, na defensiva. E aí, se alguém comete um erro genuíno mesmo, de acabar falando uma besteira, o que acontece? A gente é ser humano. A pessoa já vem tudo na mente dela e já joga no lixo. Todo o resto. Então, eu acho que esse é um desafio bem grande para os jovens que estão entrando na igreja e para os que estão dentro também. Para não entrar no meio desse barulho. Eu vou pedir a gentileza aqui de vocês mexerem, tirar o ar aqui, Eu tô com frio. Porque eu vi que a Sara tá tremendo o queixinho. Aperta ali no controle. O bom assim... É nervoso também. Não, o bom o bom de gravar e não vai ter corte não. Vamos mandar assim mesmo, porque aqui é assim, é papo direto. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu não sei, talvez a gente conversando a gente vai até entendendo assim, né, que é a questão assim, como que a igreja ou a religiosidade ela pode combater essas questões mentais, de ansiedade, depressão, né? Mas eu acho que a gente já pontuou algumas coisas. Uma coisa que você falou antes, eu achei interessante, falou de estabilidade emocional, né? Porque a Bíblia fala de Jesus o tempo todo como usando símbolos, por exemplo, um farol, que é algo que mostra o caminho, como o caminho, né? Esse era o nome que davam para os discípulos depois que Jesus morreu também, seguidores do caminho, como rocha. Sim, coisas que dão essa ideia mesmo de estabilidade, de um solo, assim, que você pode pisar, você sabe que você não vai cair, entendeu? Vai dar certo. E eu acho que, assim, a religião, ela propicia momentos que no dia a dia a gente tá perdendo mais fruto da tecnologia. Que, assim, de você ter um momento de você não ter nada, nenhum estímulo visual. Porque tá todo mundo aqui, eu, você, o Gustavo, todo mundo tá com o celular de vez em quando a gente tá olhando. Até no nosso debate a gente tá preso. É uma ferramenta. Tô vendo as perguntas. Né? Não, eu não tô julgando porque eu também estou. Eu tô no tempo aqui. Mas eu falo que é algo que se prende, né? Assim, a gente podia se desligar e eu tô falando assim, a gente é simplesmente alvo do que todo mundo é e tem muita gente que fica refém disso. Eu acho que a gente sinceramente, eu acho que a gente também já está...
E eu acho que a religião propicia momentos assim que fala, não, aqui não pode, não dá. E aí você vive outras coisas que na minha época era super normal ainda. Não sei se vocês já nasceram uma geração já, meus filhos já nasceram com celular vendo dentro da barriga. Então a geração que já nasceu com celular, então tira muitos momentos, né? Eu não sei se vocês têm um hábito, me responde pontualmente, de vocês sentarem a família toda e ver um programa junto na televisão. Antigamente. Jogo de futebol aí do Flamengo, né? Não, Flamengo. Hoje em dia já Ele tá vindo tão bem, Gustavo aí. Mas isso era um momento de confraternização familiar. Na hora de uma propaganda, você sentar e conversar, né? Meus filhos, quando vê propaganda, não admitem. Não, propaganda não. Não é mais, não é um hábito mais, né? Mas até aquele momento da sala ali. Então, eu só tô dando um exemplo que a tecnologia foi tirando, hoje cada um no seu quarto, e a religião volta. Então, até esses mas eu respondendo perguntas que era para vocês. A comunidade é importante, né? A igreja é muito importante. A comunidade. Vamos falar agora de atividades aqui, né? O que cada uma das religiões, a nossa última pergunta, o que cada uma das religiões ela promove aqui dentro da universidade. Agora o nosso foco aqui é especificamente nos alunos do FMT Araguaia, aonde eles podem encontrar, onde eles podem às vezes visitar um dia, conhecer as duas e nenhuma, para quem às vezes não tem nada decidido, né? E eu acho que pelo que vocês colocaram aqui, ela está aberta a todos participarem. Então, eu queria que o mais detalhe possível, dependendo se tiver algum Instagram, a gente pode colocar nas informações desse vídeo, né, vir as descrições, para o jovem participar dentro da universidade, porque fora a gente tem as igrejas, né, cada um tem as suas opções, mas aqui dentro eu queria que vocês pontuassem como que é, onde que é, como que é realizada essas atividades de jovens aqui na universidade. A reunião da ABU é na hora do almoço, meio-dia. Está sendo quarta-feira, mas assim, a cada semestre, às vezes a gente muda o dia, porque muda a carga horária, né, dos alunos, e a gente sempre tenta escolher o horário que vai ser melhor para todo mundo. Quarta, mas até acabar o semestre, e talvez no próximo, quarta, meio-dia, lá no Vivência. O Vivência é aonde aqui? Na frente da Rio. Ah, tá atrás da biblioteca. No campus de Barra do Garças. No campus de Barra do Garças. Por enquanto não tem no do Pontal, mas vai ter. Não e tem algum... Eu só apareço lá ou tem algum lugar que eu consigo entrar em contato com você? É só aparecer, mas a gente tem um Instagram, mas para participar é só aparecer mesmo. Tá. Aí vamos colocar então o Instagram no link do vídeo, tá bom? Siga no Instagram. A Pastoral Universitária, ela uma vez por mês a gente celebra missa aqui na UFMT. Então não é só um encontro, é uma missa. Sim, legal. É uma missa. O padre vem aqui, todo com as suas vestimentas, tem música. Eu sou um dos cantores aí, junto com a minha namorada, Thaís. Manda um beijo pra Thaís, aproveita o momento aí. Senão depois vai ficar complicado pra você. E a gente vem aqui pra servir. O padre, ele sai lá da paróquia lá. Desculpa, que dia que é? É uma vez no mês. Ah, mas não tem uma data assim? Não porque o padre, ele depende muito da diocese. Tem vários eventos que acontecem da agenda dele. Na agenda. E ele agenda aí um tempo aí no mês que fica bom pra gente e fica bom pra ele. Ótimo. E aí tem algum lugar de contato para eles saberem que dia que vai ser essa missa, para algum grupo de WhatsApp, alguma coisa para participar? A gente tem o nosso grupo do WhatsApp da Pastoral Universitária e a gente tem um Instagram nosso, que é o pastoraluniversitaria.bg, e a gente manda nos grupos da UFMT, no Ajuda, UFMT, nos grupos demais, sim. Ótimo. Então, pessoal, a gente vai colocar, se vocês permitirem, né, o Instagram de cada um de vocês, porque lá também é um meio de a pessoa também mandar mensagem por lá, achar o link do WhatsApp, tá bom? Bom, eu vou encerrar aqui até mesmo pelo nosso horário. Eu quero agradecer imensamente vocês. Já fazer um convite, depois a gente retornar individualmente, né? Às vezes, falando com mais propriedade pra gente entender, assim, né, a religião, o que ela, as visões. Eu sei que existem algumas coisas
que diverge um pouco, assim, né? Ou, assim, algumas ideias dentre as religiões. E às vezes a gente focar mais no aspecto religioso. Aqui a gente quis conhecer um pouco de vocês, do que acontece aqui na universidade, como que um estudante que é devoto e atuante na religião é recebido e participa da comunidade universitária, né? Muito feliz de saber que vocês não tiveram nenhum problema, não tem nenhum problema, e pelo contrário, até executam atividades religiosas aqui dentro, né? Muito feliz por a gente ter esse espaço e principalmente feliz por não ter muitos obstáculos para vocês. Então, agradeço e já estendo futuros convites aí pra gente ter um outro bate-papo, tá bom? Muito obrigado a vocês. Vocês querem falar alguma coisa antes de encerrar? Venham pra BU. Venham participar. E participem aí das nossas missas aí no mês aí. E viva Cristo Rei. Amém. Pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês de acompanharem aqui nas diferentes plataformas, tá bom? Os Instagrams vão ficar aí no link. De novo, pedindo aí a ajuda de vocês de compartilhar o vídeo, se inscrever no nosso canal, vai fortalecendo, né, e nos dando motivação de continuar entregando materiais de diferentes conteúdos, né? Então, pela diversidade do tema, você vê que a gente não tem um foco específico, é falar de tudo e de todos sobre a nossa universidade e a nossa sociedade, principalmente aqui do Médio Araguaia, tá bom? Muito obrigado pela audiência, né? Eu esqueço as palavras, ainda não habituei aos likes, aos seguidores, né? Tem os seguidores aí que já estão com a gente, tá bom? E aí, espero vocês ao nosso próximo programa. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.